Existe um tipo de mês em que pequenas decisões parecem insignificantes, mas mudam completamente o rumo do que vem depois. Esse é um deles. Esse mês não decide por você, mas ele responde com precisão à postura que você escolhe sustentar. Quando um ciclo chega ao limite, a vida não pergunta se você está pronto. Ela observa como você se posiciona e, a partir disso, reorganiza o caminho. E é exatamente isso que acontece quando dois arquétipos muito específicos se encontram no mesmo campo. De um lado, o arcano da morte. Do outro, operando silenciosamente, o arcano do imperador. Um encerra o que perdeu verdade. O outro exige que algo mais sólido seja construído no lugar. Esse encontro nunca é neutro, e a forma como você atravessa esse momento muda completamente o tipo de experiência que o mês vai produzir. Por isso, neste vídeo, eu vou abrir uma leitura interativa com 4 formas possíveis de atravessar esse mesmo campo energético. 4 posicionamentos internos. 4 experiências completamente diferentes. No vídeo anterior, nós observamos o campo simbólico do mês. O arcano à morte conduzindo o movimento principal e o arcano imperador atuando como estrutura invisível. Isso significa que o mês favorece 2 coisas ao mesmo tempo: encerramentos inevitáveis e decisões estruturais. Algo termina, mas não para deixar vazio. Termina para abrir espaço para algo mais alinhado, mais verdadeiro e mais sólido. A questão é que cada pessoa responde a esse movimento de forma diferente. Alguns cooperam com a mudança. Outros tentam controlar o processo. Alguns se entregam, mas sem direção. E outros percebem que chegou a hora de ajustar profundamente a própria postura. Por isso, as 4 opções desta leitura não são destinos. Elas são posicionamentos. E o tarô responde à energia que você escolhe sustentar. Agora observe as 4 opções que estarão diante de você. Não escolha com a mente, escolha com a sensação que cada caminho provoca. Às vezes, a opção que mais incomoda é exatamente a que revela onde está o movimento real. As 4 opções deste mês. Respire e siga para a opção que te chama. Essa opção costuma atrair pessoas que já perceberam uma verdade importante. Algo terminou. Talvez um padrão emocional, talvez uma forma de se relacionar, talvez um projeto, uma expectativa ou até uma versão antiga de si mesmo. Quem escolhe essa opção não está tentando impedir a mudança, está disposto a olhar para ela. Existe uma postura interna de maturidade aqui, não necessariamente ausência de dor, mas disposição para atravessar a transformação com consciência. Essas pessoas normalmente já sentem há algum tempo que continuar insistindo no mesmo formato não faz mais sentido, e agora estão diante de uma escolha silenciosa: cooperar com o encerramento ou prolongar algo que já perdeu vida. Essa postura se alinha diretamente com o arquétipo da morte, porque esse arcano não destrói o que ainda tem verdade. Ele apenas remove aquilo que já terminou energeticamente. Quando alguém coopera com esse processo, algo interessante acontece. O campo deixa de agir com pressão e passa a agir com reorganização. Neste caminho, a pessoa não está esperando que tudo volte a ser como antes. Ela está aberta para descobrir o que pode nascer depois. Essa é uma postura rara, porque exige coragem, mas também costuma ser a postura que abre espaço para os movimentos mais significativos do mês. Vocês iniciam esse mês bastante focados em continuar mantendo o que já está funcionando, e eu vejo também boa parte de vocês bastante focados em investir mais da sua energia, do seu tempo, e até pode ter relação com investimento financeiro em coisas, situações e também relações que podem agregar na sua vida, podem trazer algum tipo de retorno favorável. E eu vejo que boa parte de vocês podem também estar trazendo a energia de bastante prudência e cautela, mas ao mesmo tempo disciplina e foco,
o que é bem favorável também, principalmente no aspecto material. E eu vejo que a grande maioria que ressoa com essa opção, vocês podem estar também bem focados em progresso no aspecto material. Tanto que a forma como vocês podem vir a se posicionar nesse mês traz muito forte essa postura de firmeza, de querer preservar estrutura e estabilidade, de querer impor respeito também e até impor limites quando necessário em certas relações, situações, também se impor quando necessário. Eu vejo também uma tendência, boa parte de vocês, de quererem se posicionar de uma forma mais autoconfiante, a demonstrar segurança, estabilidade. Também traz um lado bem ambicioso, então boa parte de vocês estarão também bem focados em progredir mais financeiramente, profissionalmente. Alguns de vocês podem estar focados em expandir mais o seu lado profissional. Alguns podem trabalhar com empreendedorismo, por exemplo, podem ser donos de negócio, podem trabalhar por conta própria. E mesmo que você não trabalhe por conta própria, eu vejo um desejo por atingir um cargo mais elevado, atingir um nível maior de autoridade e reconhecimento. E devido a haver esse posicionamento por parte de vocês, eu vejo que muitos de vocês podem ter experiências nesse mês que podem até reforçar esse lado de autoridade, de autoconfiança, de estabilidade, porque muitos de vocês estarão bem focados nisso. Vocês também podem trazer uma tendência a querer criar sistemas, lidar com as situações de uma forma bem estratégica. Sistemas que podem dar retorno a vocês, principalmente relacionado ao aspecto material aqui, profissional, financeiro. É possível que muitos de vocês estarão muito dedicados a dar início a novos projetos, a fazer certas atividades que podem trazer retorno financeiro a vocês. Então, eu vejo muitos de vocês trazendo esse nível de ambição por maior expansão material e, ao mesmo tempo, trazendo uma certa paciência quanto a, de fato, ver resultados a respeito do que vocês estarão fazendo nesse mês. E devido a vocês assumirem esse posicionamento, eu vejo muitos de vocês se direcionando para um maior nível de controle das circunstâncias. Eu vejo muitos de vocês podendo de fato lidar com oportunidades nesse mês, podendo também perceber que vocês estarão tendo mais domínio das situações. Muitos de vocês podem até manifestar algumas coisas, principalmente quem já traz um certo conhecimento aqui quanto à manifestação consciente, seja usando lei da atração, suposição, seja através também de práticas espirituais, rituais. Vocês podem vir a manifestar alguns desejos da parte de vocês. Vocês podem acabar percebendo sinais, alguns de vocês podem acabar também atraindo oportunidades, experiências que podem contribuir para vocês acabarem manifestando suas ambições, seus objetivos. Mas de forma geral, eu vejo que devido a muitos de vocês trazerem esse posicionamento de bastante firmeza do que quer e também de manter uma certa estrutura, disciplina quanto ao que vocês querem concretizar na sua vida, mantendo também o que já está se desenvolvendo, dando um certo retorno, muitos de vocês estarão se direcionando para experiências e para uma sensação de maior domínio das circunstâncias, o que pode acabar reforçando mais a sua autoconfiança e também motivando, inspirando mais vocês a dar início a novas coisas. Então é bem possível que boa parte de vocês acabem dando início a projetos, tendo muitas ideias também quanto a modificações que vocês podem fazer na vida de vocês, e eu vejo muitos de vocês se sentindo bem com isso e atraindo também oportunidades
devido à forma como vocês estarão se posicionando nesse mês. E o que pode permitir também que as coisas fluam melhor nesse mês é vocês realmente reforçarem esse senso de segurança em relação à própria capacidade de atingir o que vocês querem vivenciar, de concretizar o que vocês querem. Vocês também valorizarem muito a sua capacidade criativa. Então, boa parte de vocês estão trazendo muita criatividade, como eu falei, vocês podem ter várias ideias. Então, o que pode permitir para que as coisas fluam melhor nesse mês é vocês darem crédito às suas ideias, às suas inspirações, a vocês também se valorizarem, se posicionarem de uma forma a demonstrar esse alto valor. Então, existe aqui um reforço quanto a vocês também valorizarem a sua imagem. Então, vocês darem importância a isso, a como vocês estarão se posicionando, se comunicando com as pessoas, que imagem vocês podem estar passando. Em relação à aparência também, cuidado com a aparência. Vocês cuidarem da sua aparência de uma forma que se alinhe com o tipo de imagem que vocês querem passar para as outras pessoas, principalmente relacionado a esse aspecto profissional, porque isso também pode contribuir para vocês imporem mais respeito, a vocês inclusive serem mais valorizados, a se destacarem mais também. E o que pode travar as circunstâncias nesse mês é um excesso. Então, existe aqui um alerta quanto a uma ambição muito forte material, de vocês acabarem agindo de uma forma muito materialista, muito possessiva em relação ao seu dinheiro, em relação aos seus bens, em relação a ganhos, de vocês tomarem cuidado para não ficarem tão focados em ganhos, em resultados, que isso poderia causar uma trava para que as coisas fluam melhor nesse mês. Tomarem cuidado também para não ficarem muito presos à imagem pública, ao que os outros podem achar de vocês. Tomarem cuidado com a vaidade excessiva também, para não acabar gerando aqui uma tendência a vocês ficarem muito focados na sua aparência, no que vocês podem aparentar para os outros, e não direcionar o seu foco para o que de fato é importante na vida de vocês. E uma coisa também que me veio aqui, que pode contribuir para as coisas fluírem melhor nesse mês, é vocês também focarem no que é simples. De vocês também valorizarem coisas simples da vida, como por exemplo uma conversa que vocês têm com a pessoa que vocês gostam, como também relacionado a cuidar melhor do que vocês já possuem de bens materiais, relacionado também a cuidado do seu bem-estar. Isso também pode contribuir para as coisas fluírem melhor. E o completo oposto pode travar as circunstâncias nesse mês. Vocês acabarem sendo descuidados em relação ao que vocês já possuem. Isso também envolve conexões com as outras pessoas, de vocês não darem tanta importância em relação a como vocês se aparentam, em relação também a cuidado com a sua rotina, com o seu trabalho. Isso poderia travar as circunstâncias nesse mês. E o ponto cego nesse mês, que também pode contribuir para as coisas se tornarem mais desafiadoras e travadas, é impaciência, é agir de uma forma muito desorganizada, é vocês até darem início aqui a alguns projetos, até fazer algumas movimentações a respeito de certas ideias que vocês podem ter e não ter consistência, não continuar focados, investidos nisso. Falta de comprometimento também pode causar dificuldades nesse mês. Uma atitude muito curiosa, exploratória e testadora, principalmente em quesito aqui de ideias, de projetos, de vocês começarem algo como um teste, mas realmente não manter aqui
uma constância nisso pode causar também dificuldades nesse mês. Mas o principal é em relação a imediatismo e impaciência. Se vocês agirem muito conforme essas emoções e também uma certa frustração quanto a obter resultados rápidos, a tendência é que vocês lidem com algumas dificuldades nesse mês. E o ajuste que pode contribuir para vocês mudarem completamente seu destino nesse mês é vocês estarem abertos à colaboração com terceiros. Eu vejo que vocês podem se favorecer muito através de conexões com outras pessoas. Então, eu vejo que muitos de vocês já podem ter pessoas à sua volta que podem estar dispostas a colaborar, a inclusive auxiliar vocês de alguma forma. E se vocês valorizarem essas conexões, a tendência é que vocês acabem tendo aqui bons resultados também. É possível que alguns de vocês podem se beneficiar no lado profissional, seja fazendo parcerias com algumas pessoas, pode até ser amizades aqui, porque o 3 de Copas fala muito sobre isso. O círculo social que vocês já possuem, as amizades que vocês já têm, as pessoas que vocês já têm contato, vocês podem se beneficiar disso através da colaboração. E também vejo o que eu falei da simplicidade, de vocês também valorizarem as coisas simples, de vocês valorizarem momentos alegres com outras pessoas, de vocês também valorizarem sua vida social, de vocês terem um equilíbrio entre trabalho, responsabilidade e também prazer, divertimento. Se vocês buscarem esse equilíbrio, eu vejo que vocês podem ter também bons resultados e inclusive podem ter um destino completamente diferente nesse mês, onde as coisas podem fluir de uma forma mais favorável ainda. Essa opção costuma atrair pessoas que percebem que algo está mudando, mas ainda não estão dispostas a permitir que essa mudança aconteça. Existe uma tentativa sutil de manter as coisas funcionando como antes. Às vezes isso acontece por medo da perda, às vezes por apego, e às vezes simplesmente porque a pessoa investiu tanto em algo que admitir o fim parece impossível. O problema é que quando o campo está sob a influência do arcano à morte, resistir costuma gerar desgaste, porque esse arcano representa processos irreversíveis. Quanto mais se tenta controlar, mais a sensação de tensão aumenta. E é aqui que o arcano oculto, o imperador, entra em cena. Quando alguém reage à transformação tentando impor controle rígido, o imperador se manifesta de forma distorcida. Ele se torna rigidez, teimosia, necessidade de manter autoridade sobre algo que já não responde da mesma forma. Quem escolhe essa opção normalmente sente que precisa proteger o que construiu, mas sem perceber pode acabar segurando algo que já não tem vitalidade. Essa postura não é incomum. Na verdade, muitas pessoas passam por ela quando o campo começa a pressionar mudanças importantes. A questão não é julgar essa resistência. A questão é entender o que ela produz no movimento do mês. Vocês iniciam um mês bastante focados em aprimorar sua vida, principalmente material. Então, boa parte de vocês podem estar bem focados em trabalho, em melhorar financeiramente, em alcançar um nível maior de conforto na sua vida. E eu também vejo muitos de vocês bastante ambiciosos, querendo mesmo atingir maior evolução nessa área. Então é bem possível que boa parte de vocês nesse mês não estarão muito interessados em relacionamento, em vida social até, porque eu vejo boa parte de vocês nesse mês trazendo uma tendência a desenvolvimento pessoal, vocês bem focados em se aprimorar, como também muito focados em melhorar ainda mais sua vida profissional e financeira. E também tem relação com a rotina de vocês. Só que boa parte de vocês podem correr o risco nesse mês em se exigir muito e também se sobrecarregar com muitas tarefas, muitos compromissos, principalmente envolvendo
trabalho. Então eu vejo aqui boa parte de vocês que ressoam com essa opção, vocês tendo experiências nesse mês que podem realmente causar desgaste, estresse, devido a haver essa tendência de boa parte de vocês acumularem responsabilidades, de assumirem também muitas responsabilidades para si. E eu vejo que boa parte de vocês que ressoam com essa leitura, vocês podem acabar agindo dessa forma no aspecto profissional. Então é bem possível que, devido a essa ambição que vocês estão trazendo, devido a esse desejo muito forte por melhoria financeira e profissional, boa parte de vocês podem vir a assumir muitos trabalhos. Eu vejo alguns de vocês trabalhando por conta própria, então boa parte de vocês assumindo muitos trabalhos para além do seu limite, por querer atingir uma meta específica mais rápido. Vejo também alguns de vocês assumindo algumas responsabilidades que poderiam ser delegadas a terceiros, mas devido a uma dificuldade em, seja pedir ajuda, seja se organizar melhor, muitos de vocês podem vir a lidar com situações de estresse, muito cansaço físico, principalmente quem tem um trabalho que demanda mais disso, de esforço físico. E eu vejo vocês lidando com experiências que podem te drenar, te causar muito desgaste. E eu vejo o tarô alertando vocês se vocês continuarem assumindo esse posicionamento nesse mês, a tendência é que vocês vão acabar lidando com a Torre, uma situação de crise onde vocês irão se frustrar e ao mesmo tempo ter que repensar como vocês estavam lidando com essa situação. Então boa parte de vocês podem acabar se direcionando por uma situação desafiadora, onde vocês podem se deparar com uma maior clareza quanto ao que não estava funcionando na forma como vocês estavam lidando com a sua rotina, com a sua vida profissional, com as suas finanças, para vocês terem que reestruturar essa área, reestruturar inclusive o sistema que vocês estavam usando, aqui, o método que vocês estavam utilizando para vocês se manterem na vida de vocês. E eu vejo muitos de vocês ou lidando aqui com uma crise muito forte de estresse, ou lidando com um imprevisto que tira vocês da zona de conforto. Eu vejo alguns de vocês lidando aqui com um imprevisto envolvendo problemas de saúde para obrigar vocês a parar e repensar no que vocês estavam fazendo. E eu vejo que o tarô está alertando a vocês quanto a essa postura que muitos de vocês trazem como tendência para esse mês. Se vocês continuarem se desgastando, assumindo muita coisa para si e inclusive não reavaliando prioridades na sua vida, a tendência é que vocês acabem lidando com essa situação de crise que vai tirar vocês da zona de conforto e vai fazer com que vocês tenham que repensar como vocês estão lidando com a vida de vocês, principalmente material. O que pode contribuir para o mês fluir melhor é uma postura maior de humildade para alguns de vocês. Então eu vejo alguns de vocês tendo dificuldade em pedir ajuda e com isso lidando com muita pressão, muito estresse, muita coisa sozinho. E eu vejo que alguns de vocês poderão que trabalhar isso em vocês, seja algo relacionado a inseguranças também, uma dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, mas eu vejo que para uma parte de vocês o que pode contribuir para o mês fluir melhor e vocês evitarem essa situação crítica é pedir ajuda. Assumir também uma posição de aceitar que às vezes é necessário você ter apoio de uma pessoa específica, principalmente quando você está lidando com um problema
que tem te abalado muito, tem te fragilizado muito. Então alguns de vocês podem estar lidando com algo a esse respeito, ou pode vir a lidar durante esse mês, para vocês também perceberem quem de fato se importa com o seu bem-estar, quem de fato inclusive pode considerar vocês através de vocês pedir auxílio e a pessoa demonstrar essa postura de consideração e de apoio também nas dificuldades. Eu vejo alguns de vocês podendo descobrir aqui quem de fato se importa, quem de fato valoriza vocês, considera vocês, através dessa postura de maior humildade e de pedir auxílio a quem vocês já podem ter um tipo de proximidade e até tem aqui uma ligação já há algum tempo. E para outros de vocês, eu vejo que o que pode contribuir também para o mês fluir melhor é vocês também reavaliarem o que vocês têm deixado de cuidar, para vocês serem capazes de retomar esse cuidado. E eu vejo que para alguns de vocês tem a ver com saúde física aqui, de vocês reavaliarem como vocês têm cuidado do próprio corpo, da própria saúde, para vocês até evitarem uma situação mais crítica de saúde. E também vejo relacionado a finanças, alguns de vocês tendo que reavaliar dessa forma também em relação ao lado financeiro, como vocês têm cuidado das suas finanças, porque alguns de vocês podem lidar com uma situação de crise relacionada a isso, mas eu vejo muito forte aqui o que pode contribuir para o mês fluir melhor é uma postura maior de humildade para uma parte de vocês, e também reavaliar o que vocês têm deixado de cuidar e que é importante também na vida de vocês e que poderia inclusive agregar para vocês atingirem um maior nível de conforto, de estabilidade e de bem-estar na sua vida. O alerta que o mês traz e o tarô também traz é um excesso de ambição material, que pode contribuir para alguns de vocês ficarem presos a uma forma de lidar com finanças, trabalho, rotina, que não tem contribuído mais para vocês evoluírem, para vocês crescerem, se expandir. Eu vejo alguns de vocês lidando com uma situação familiar, talvez dependendo de alguns familiares, principalmente a respeito de questão financeira, e alguns podem estar sendo alertados quanto à codependência em relação a isso, de alguns trazerem uma certa acomodação, embora exista muito esforço para melhorar. É possível que talvez de uma forma mais inconsciente haja uma autossabotagem aqui quanto a acabar se mantendo dependente de alguém ou de um relacionamento, e isso não contribuir para vocês se expandirem mais na área material. E uma outra coisa que eu vejo é em relação a essa ambição material que eu falei anteriormente, de alguns acabarem se colocando em situações que não agregam seu crescimento, e eu vejo alguns, por exemplo, trabalhando em algo, seja numa empresa ou trabalhando de uma forma que pode até contribuir para vocês ganharem dinheiro, mas não te proporciona bem-estar. É um trabalho que mais desgasta do que te agrega. Então, alguns de vocês podem ter que repensar essa situação, porque devido a esse desgaste que eu falei aqui, como tendência, eu vejo que o tarô está alertando a respeito disso. O ponto cego que vocês trazem nesse mês é justamente esse nível de ambição que pode causar autossabotagem, seja através de vocês ficarem dependentes de um trabalho que não contribui para o seu crescimento. O nível de retorno é muito menor quanto ao nível de esforço que vocês podem estar empreendendo, seja algo relacionado a um relacionamento, um casamento,
onde alguns de vocês podem estar dependendo disso para se manter, mesmo não se sentindo bem nesse relacionamento, percebendo que essa relação não agrega mais para a sua evolução. Seja algo relacionado à família, que de alguns acabarem dependendo financeiramente de alguém da família e meio que ter se acomodado de certa forma, e isso não estar contribuindo para o seu crescimento. Mas eu vejo de forma geral aqui que o ponto cego é essa ambição disfuncional em relação ao material, que pode estar contribuindo e poderá contribuir nesse mês numa postura de muito desgaste, muito estresse e o risco de vocês vivenciarem uma situação de crise para vocês terem que reavaliar como vocês estavam lidando com a vida de vocês e também com a sua própria saúde física, que eu vejo que muitos de vocês também podem estar sendo alertados a respeito disso. E o ajuste que pode contribuir para vocês mudarem completamente o destino de vocês nesse mês é realmente uma situação aqui de reflexão. É bem possível que boa parte de vocês acabem lidando também com possibilidade de escolha, com esse 2 de paus. Boa parte de vocês podem já lidar ou durante esse mês podem acabar se deparando com uma opção diferente de caminho, uma opção diferente de trabalho, uma opção diferente de ter uma rotina e que pode despertar curiosidade, interesse, pode despertar um certo impulso por fazer diferente, mas eu vejo muitos de vocês ainda um pouco presos. Existe uma tendência a ainda continuar fazendo a mesma coisa de sempre, mesmo percebendo que não tem funcionado, não tem agregado para o seu crescimento, tem mais causado aqui peso, desgaste, estresse. Então eu vejo que o ajuste que pode mudar completamente o seu destino nesse mês é vocês repensarem de fato as escolhas, as possibilidades que vocês têm nesse mês. E eu também vejo muito aqui uma questão de planejamento, de haver uma necessidade de vocês se planejarem quanto a essa mudança de posicionamento, porque eu vejo que envolve muito para a grande maioria, provavelmente a possibilidade de mudar de emprego, a possibilidade de fazer algumas modificações na sua rotina que podem ser muito significativas e podem impactar muito a vida de vocês. E para alguns de vocês pode até envolver aqui viagem, mudança de cidade. E eu vejo que nesse caso exige também aqui planejamento. Mas o principal aqui é a reflexão de vocês avaliarem suas possibilidades, as opções que vocês terão à mão durante esse mês, principalmente possibilidades de modificar como vocês estarão lidando com a sua rotina, com a sua saúde e também com a sua vida material, para de fato vocês poderem ter um caminho diferente do que vocês têm trilhado e que pode trazer um risco muito grande de vocês lidarem aqui com um fracasso, uma crise, para de fato vocês criarem uma estrutura melhor na vida de vocês. Essa opção costuma atrair pessoas que já perceberam algo muito específico. O verdadeiro movimento não está apenas fora, ele está dentro. Existe um movimento na vida em que as situações externas começam a repetir o mesmo padrão. Relações que começam parecidas, decisões que levam aos mesmos resultados, ciclos que parecem diferentes, mas terminam da mesma forma. Quem escolhe essa opção normalmente está pronto para olhar para isso com honestidade, não apenas para mudar circunstâncias, mas para entender qual parte da própria postura cria determinados cenários. Essa é a forma mais profunda de cooperação com o arcano à morte, porque aqui o que termina não é apenas uma situação externa, é uma identidade antiga, uma forma de reagir, uma narrativa interna que deixou de servir. Quando isso acontece, o arquétipo do imperador aparece como construção, nova postura, nova autoridade pessoal, nova forma de se posicionar diante da vida. Essa opção costuma trazer processos intensos,
mas também costuma abrir caminhos muito diferentes depois que o reajuste acontece. Você inicia o mês com um desejo muito forte por renovação, por cura, e para boa parte de vocês existe um desejo muito forte por liberdade. Então é bem possível que boa parte de vocês que ressoam com essa opção, vocês podem ter vivenciado no passado recente, pode até ter sido no mês passado, uma situação de crise. Para uma parte de vocês, essa situação de crise afetou sua vida amorosa, então é possível que alguns de vocês podem ter se afastado de uma pessoa específica, podem ter rompido um relacionamento de uma forma drástica, de uma forma até um pouco dramática. Outros de vocês podem ter vivenciado essa crise de forma mais existencial, onde vocês vivenciaram uma situação desafiadora que despertou em vocês uma necessidade de revisão, de inclusive questionar algumas crenças que vocês tinham a respeito da situação, das pessoas envolvidas. Essa situação de crise meio que obrigou vocês a enxergar a verdade que estava por trás dessa situação específica. E nesse mês, muitos de vocês estão num processo de superar essa crise que aconteceu recentemente, e isso tem lhe causado esse desejo por renovação, uma nova fase na sua vida, um desejo também por maior independência, por maior bem-estar. Só que nesse mês, muitos de vocês podem vir a se posicionar em relação às situações e podem vivenciar experiências que poderão contribuir para vocês buscarem muito segurança. Então é possível que boa parte de vocês podem vir a não socializar muito com outras pessoas nesse período. Existe uma postura bem fechada. Creio que devido ao que vocês vivenciaram recentemente, existe aqui uma tendência, boa parte de vocês vivenciarem esse mês de uma forma a querer preservar a sua segurança, a sua estabilidade emocional, e podem ter uma dificuldade em se abrir emocionalmente, em até investir mais da sua energia, do seu tempo em experiências que poderiam agregar mais na sua vida. Boa parte de vocês podem estar trazendo uma tendência a vivenciar esse mês de uma forma até um pouco limitada, devido a inseguranças quanto a perder essa estabilidade que vocês estão reconstruindo, já que boa parte de vocês acabaram vivenciando uma situação de crise, seja na vida amorosa, seja de uma forma mais existencial ou até afetando sua vida material, que eu vejo que alguns de vocês podem também ter vivenciado desafios na vida financeira, profissional, e isso está contribuindo para boa parte de vocês durante esse mês acabar se posicionando de uma forma a querer preservar muito a sua própria segurança e estabilidade, e isso pode contribuir para vocês terem experiências até um pouco limitadas, principalmente na vida afetiva amorosa. É possível também que em aspecto material, alguns de vocês podem vir a ter muita dificuldade em fazer novos investimentos. Existe uma tendência a querer se preservar mais em relação a isso, a não querer se arriscar financeiramente, não querer perder dinheiro. E envolvendo vida afetiva, eu vejo muitos de vocês também nessa energia a querer se preservar, não querer investir tanta energia e tempo nas relações por receio, seja de rejeição, seja também por receio de sofrer ou até repetir o que vocês vivenciaram no passado recente. E devido a essa postura que veio como tendência, muitos de vocês estarão se encaminhando para uma situação de escolha de caminho. Então, é bem possível que a grande maioria possa vivenciar essa situação de escolha na sua vida amorosa afetiva. Uma parte de vocês podem vir a lidar com uma situação de dilema, onde vocês estarão em dúvida entre se abrir para o novo ou retomar uma relação com uma pessoa do passado, que eu vejo que
existe uma parte de vocês que podem acabar se deparando com o retorno de alguém. E alguém que vocês ainda desejam, que vocês ainda sentem uma forte atração e até possuem uma conexão bastante intensa com essa pessoa. E eu vejo que uma parte de vocês podem vir a lidar com esse dilema entre se abrir para o novo ou voltar para a pessoa do passado. Outros de vocês podem ficar em dúvida entre se abrir para uma nova pessoa ou preservar a sua independência, a sua estabilidade emocional, não se relacionando com alguém. Em todo caso, eu vejo muitos de vocês, devido à postura que veio como tendência, que vocês podem vir a assumir durante esse mês, vocês lidando com uma situação de dilema, de escolha de destino. E eu acredito que para a grande maioria que ressoa com essa leitura, vocês podem vir a vivenciar esse dilema na vida afetiva amorosa. Mas também vou dar a possibilidade em relação, esse dilema também pode afetar para alguns de vocês na vida material, onde alguns de vocês podem desejar se expandir financeiramente, desejar progredir mais profissionalmente, e vocês podem lidar com possibilidades. Um caminho que pode direcionar vocês a isso, a maior expansão, ou ficar numa zona de conforto que vocês podem perceber que é limitante. Então, eu vejo alguns de vocês também lidando com esse tipo de dilema na vida material, onde vocês terão que, de fato, escolher um caminho, e muitos de vocês podem considerar que essa escolha é difícil e pode, inclusive, impactar não só a sua vida de uma forma significativa, como também pode impactar a vida de terceiros, principalmente se for uma situação no aspecto material. E o que pode contribuir para o mês de vocês fluir melhor é vocês darem atenção à comunicação, é vocês também agirem de uma forma estratégica em relação a possíveis imprevistos que vocês podem lidar, em relação também à resolução de certas situações, porque eu vejo que muitos de vocês podem lidar com alguns desafios, principalmente envolvendo ter que esclarecer algumas coisas com uma pessoa específica, ter que resolver pendências com alguém, porque eu vejo que boa parte de vocês podem lidar com o retorno de alguém do passado, ter que buscar respostas caso uma situação esteja confusa, não muito clara, tirar dúvidas com uma pessoa específica. Então, o que pode contribuir para o mês de vocês fluir melhor é uma atitude de disposição para esclarecimentos. Então, boa parte de vocês podem usar a comunicação e também usar o seu lado estratégico a seu favor para permitir que as coisas fluam melhor, já que existe uma tendência, boa parte de vocês, a assumir uma posição mais rígida até em certos momentos, como uma tentativa de preservar a sua estabilidade, a sua segurança. Isso pode gerar dificuldade na comunicação com certas pessoas, pode gerar dificuldade também para certas relações evoluírem de uma forma mais favorável, mais equilibrada até. Então, o que pode contribuir para fluir melhor é vocês focarem nisso. E o que pode travar é justamente uma impaciência, uma ansiedade em relação a resolver certas questões, de uma forma que vocês poderiam agir de modo precipitado, de modo frustrado também, e isso poderia causar discussões que poderiam não levar a muita coisa, não poderiam contribuir para resolver a situação. Agir de uma forma muito com base na ansiedade e na frustração também pode travar no sentido de vocês acabarem lidando com mais desafios, seja numa relação, seja a respeito de uma situação profissional.
E também vejo muitos de vocês correndo o risco de também ter um mês travado se vocês ficarem muito na mente de vocês, a ponto de vocês ficarem muito numa indecisão aqui, já que muitos de vocês vão lidar com a situação de dilema. Então, o que pode travar é agir com base nessa energia mais ansiosa, impaciente e frustrada, o que poderia causar até conflitos com algumas pessoas e não resolveria a situação, como também ficar muito no racional, de uma forma a analisar demais as possibilidades que vocês terão, as opções, e com isso não se resolvendo nada, porque muitos de vocês poderiam correr o risco de ficar muito em dúvida em qual caminho seguir. E o ponto cego desse mês é também, eu vejo um reforço muito grande em relação à impaciência e à ansiedade. Então, muitos de vocês podem correr o risco mesmo de, em certas situações, em certos momentos, vocês agirem de uma forma muito sem pensar direito nas consequências. Seja por conta de ficar frustrado com uma pessoa, com raiva de uma pessoa, seja por estresse também, se for algo mais relacionado a trabalho, por exemplo. E isso poderia também travar o mês de vocês, poderia inclusive causar desorganização. Muitos de vocês poderiam perceber que a situação não está se resolvendo, que as coisas não estão avançando, ou pode até ter um certo avanço, mas é algo intermitente, instável. Então, muitos de vocês podem correr esse risco também nesse mês. E o alerta é justamente esse, vocês tomarem cuidado com a ansiedade, com a frustração, com a impaciência, para vocês não acabarem agindo muito com base nessas emoções e agindo de uma forma até um pouco inconsequente em certas situações, o que poderia levar vocês a um caminho desfavorável. Mas o ajuste que pode mudar completamente o destino de vocês nesse mês é vocês reavaliarem o passado, é vocês inclusive reavaliarem as escolhas que vocês tomaram até este mês, para vocês terem um posicionamento diferente, mais maduro, e principalmente em momentos onde vocês podem lidar com impaciência, com ansiedade, com frustração, de vocês não agirem conforme o gatilho, de vocês não agirem por impulso, de vocês reavaliarem a situação, refletirem sobre, levando em conta também o que vocês já vivenciaram no passado, para tomar uma decisão que seja consciente, uma decisão que seja madura e não algo imediatista, no calor do momento, sem refletir muito sobre. Eu vejo que esse ajuste pode contribuir para vocês vivenciarem esse mês de uma forma mais fluida e de uma forma que vocês podem, inclusive, superar essa possível situação de dilema que muitos de vocês vão vivenciar e de uma forma que vocês podem até vivenciar uma nova fase na vida de vocês, onde muitos de vocês podem até ressignificar algumas situações que vocês vivenciaram no passado. Essa opção costuma chamar pessoas que já aceitaram que algo precisa mudar, mas ainda não encontraram o próximo eixo de estabilidade. Existe uma sensação de transição, como se o antigo tivesse terminado, mas o novo ainda não tivesse forma. Quem escolhe esse caminho normalmente sente necessidade de se soltar de estruturas antigas, deixar de controlar tanto, permitir que a vida mostre novos caminhos. Essa postura tem uma qualidade importante, a abertura, mas quando ela aparece sem o equilíbrio do arquétipo do imperador, pode gerar dispersão, porque o imperador representa direção, estrutura, decisão consciente. Sem esse elemento, a entrega pode se transformar em algo diferente do que parece. Pode virar falta de posicionamento, pode virar espera indefinida, ou até uma sensação de flutuação emocional. Essa opção costuma aparecer para pessoas que já passaram pelo momento da resistência, mas ainda não consolidaram a nova base interna. E o tarô, nesse caso, tende a revelar como esse processo pode evoluir durante o mês. Vocês iniciam esse mês bastante abertos a novas conexões,
bastante sensíveis, intuitivos, e eu vejo até uma inclinação maior para a vida afetiva e amorosa. Eu vejo muitos de vocês que ressoam com essa opção bastante curiosos quanto a seja um possível novo amor, se vocês terão alguém novo, seja também relacionado a ter uma renovação na sua vida afetiva, social e vida amorosa. Eu vejo que muitos de vocês estão trazendo aqui um desejo por conexão e um desejo também por ter novas experiências nessa área em específico. E eu vejo muito investimento de energia e muito foco nesse aspecto afetivo. Então é bem possível que nesse mês muitos de vocês podem estar dando mais importância às relações que vocês já possuem e também estarem abertos a ter novas amizades, estarem abertos a socializar mais, estarem abertos também a ter um novo envolvimento romântico com uma pessoa específica, para quem está solteiro, e para quem já tem um vínculo com alguém, de vocês estarem abertos também para renovar essa relação com essa pessoa. E devido a muitos de vocês estarem trazendo esse nível de abertura e também de maior curiosidade a respeito da sua vida afetiva, eu vejo muitos de vocês trazendo uma tendência a lidar com as circunstâncias nesse mês de uma forma realmente aberta à colaboração, realmente interessada em criar conexões que agreguem com as outras pessoas, e isso pode ser favorável não só na vida amorosa, na vida social. Eu vejo muitos de vocês podendo de fato fortalecer as amizades que vocês já têm, fortalecer as conexões que vocês já convivem, que vocês já têm uma certa intimidade, assim como pode também favorecer vocês no aspecto profissional, de vocês estarem mais amigáveis, mais gentis, estarem mais abertos a ouvir as outras pessoas, a interagir, a socializar. E por causa disso, muitos de vocês podem de fato acabar lidando com experiências prazerosas, momentos de alegria com outras pessoas, celebrações. É possível que alguns de vocês podem vir a ir para eventos, para festas, podem curtir com amigos. Também vejo muitos de vocês lidando também com comunicação por redes sociais, engajando com outras pessoas, trocando ideia. Vejo muitas conversas acontecendo, mas o que prevalece é que muitos de vocês podem ter experiências alegres, e devido a como vocês estarão lidando com as conexões durante esse mês. E eu vejo também muitos de vocês expandindo essa área. Então é bem possível que muitos de vocês podem vir a perceber que estão conhecendo pessoas novas, estão criando novas amizades e fortalecendo as que vocês já tinham. E a tendência é que muitos de vocês podem acabar se encaminhando para uma necessidade maior de discernimento a respeito de uma situação específica. Então é possível que vocês podem lidar com a situação que vai necessitar da parte de vocês um posicionamento sério. Então é possível que alguns de vocês na vida afetiva deverá que escolher uma pessoa para se relacionar romanticamente, para quem está solteiro. Eu vejo alguns de vocês lidando com a situação de ter que avaliar pessoas para poder ter um maior equilíbrio na sua vida afetiva. Então é possível que alguns de vocês podem vivenciar isso na vida amorosa, onde vocês podem ter que avaliar qual pessoa vocês irão se comprometer mais e ter que se distanciar daquela que não foi escolhida. Para outros de vocês, não necessariamente esse posicionamento deverá que ser na vida amorosa, mas eu vejo muitos de vocês tendo que avaliar a situação e as pessoas envolvidas de uma forma madura para tomar um posicionamento claro e para eliminar
o que não agrega, o que não contribui, o que não se alinha com o que vocês estarão buscando. E eu vejo que para a grande maioria envolve aqui conexões. Então, uma parte de vocês vão vivenciar isso na vida amorosa, onde vocês terão que escolher uma pessoa. Outros de vocês podem vivenciar algo a respeito de amizades, de vocês acabarem lidando com uma situação onde vocês podem perceber que terão que se distanciar de uma certa amizade, devido a conversas que vocês podem ter ouvido. Pode ter sido uma situação de fofoca, por exemplo, e que vocês terão que tomar um posicionamento maduro em relação a isso. Mas em todo caso, essa energia da justiça mostra que muitos de vocês estarão se direcionando para uma situação onde vocês terão que ser honestos consigo, honestos com as pessoas envolvidas e tomar um posicionamento claro e maduro a respeito dessa situação, que pode envolver aqui um corte, um afastamento. E o que pode contribuir para as circunstâncias fluírem nesse mês é vocês tomarem um posicionamento firme em relação a situações que podem desafiar, seja seus limites, as situações que podem envolver, seja situação de fofoca, seja boatos, seja críticas também. Eu vejo que o que pode contribuir para o mês de vocês fluir melhor é vocês se posicionarem de uma forma firme, autoconfiante em relação a terceiros e resistir aqui a possíveis situações que podem ser duvidosas, que podem ter relação aqui com boatos ou correr o risco de gerar boatos, conflitos. Eu vejo que muitos de vocês podem lidar com situações como essa, de vocês terem que proteger a sua imagem e se posicionar de uma forma a impor respeito. E até pode haver aqui alguma situação que vocês terão que se defender, terão que ter um posicionamento bastante firme em relação às pessoas envolvidas. E o que pode travar as circunstâncias nesse mês é vocês agirem de uma forma muito baseada em ego, de uma forma muito voltada à vaidade excessiva e de uma forma muito resistente, muito fechada em relação às outras pessoas. E para alguns de vocês pode ser também uma atitude meio irresponsável em relação a certas conexões, de alguns de vocês terem que tomar cuidado para não acabarem agindo de uma forma imatura até em relação a certas pessoas, seja falar coisas sem pensar direito, seja também necessitar muito da validação de terceiros devido a uma situação específica, de vocês tomarem cuidado para não agir de uma forma, seja muito voltada a ego, a orgulho, a vaidade excessiva, seja muito voltada às suas próprias inseguranças, uma necessidade de validação de terceiros, e que pode contribuir para vocês acabarem se colocando em situações que não agregam para o seu crescimento, que podem causar complicações. Então isso pode travar as circunstâncias nesse mês. E o ponto cego desse mês, que também pode contribuir para haver desafios, caso vocês hajam muito conforme esse ponto cego que eu vou falar, é uma atitude muito controladora, muito possessiva e muito vaidosa, de forma excessiva aqui. Com essa energia do Rei de Ouros, alguns de vocês podem correr o risco, em certos momentos, de agir de uma forma muito vaidosa, muito até ambiciosa também, mas como eu vejo muitos de vocês dando demasiada importância à vida afetiva, essa ambição pode ser algo a respeito de querer, por exemplo, conquistar uma pessoa específica,
mas usando artifícios, não agindo de uma forma autêntica em relação à pessoa, fingindo uma coisa que não é, talvez usando a própria imagem, seja o que vocês possuem de posses, como uma forma de atrair a pessoa. E se vocês agirem dessa forma, isso pode gerar dificuldades. Uma outra coisa que eu vejo é em relação a materialismo. Então, alguns de vocês podem correr o risco nesse mês de, em determinados momentos, principalmente quando vocês se sentirem mais inseguros, de haver uma atitude, uma tendência a se exibir. Então, exibir o que vocês possuem, seja algo relacionado a bens materiais, seja relacionado à própria aparência física, de ficar se exibindo, seja nas redes sociais, como uma tentativa de atrair alguém ou uma tentativa de atrair mais atenção, a questão da validação que eu falei anteriormente, e isso pode causar também dificuldades nesse mês. E o principal aqui é em relação a essa vaidade excessiva, de vocês tomarem cuidado, e também o que eu falei anteriormente quanto ao controle excessivo. Alguns de vocês também podem lidar com situações onde vocês podem querer controlar demais, seja uma pessoa específica, seja as circunstâncias à volta de vocês, o que pode levar vocês a agir de uma forma muito rígida. E, por consequência, isso gerar também dificuldades das coisas fluírem melhor nesse mês. Mas o ajuste que pode contribuir para vocês mudarem completamente o seu destino nesse mês é uma atitude mais discreta. Envolve aqui um posicionamento mais discreto, mais sábio, mais maduro, e onde vocês podem tomar certas atitudes e decisões com maior discernimento, também levando em conta a sua experiência pessoal que vocês já vivenciaram no seu passado. Então, com essa energia do eremita, eu vejo muitos de vocês podendo mudar completamente o seu destino nesse mês através de uma atitude mais discreta, de não ficar se exibindo para os outros, uma atitude mais prudente, de vocês buscarem agir de uma forma mais madura em relação à sua vida, em relação às pessoas que vocês estarão interagindo, de uma forma mais observadora também e analítica, para vocês poderem também avaliar as pessoas que vocês estarão interagindo, se certas pessoas são confiáveis, se certas pessoas valem a pena continuar investindo o seu emocional, a sua energia, o seu tempo. E também vejo aqui muitos de vocês podendo se beneficiar através de uma postura mais silenciosa, de vocês ouvirem mais e falarem menos, de vocês observarem mais e também tomar atitudes e decisões com base numa reflexão, de vocês não serem impulsivos, não agirem muito conforme suas inseguranças, emoções que vocês podem ter em determinado momento, de vocês agirem com maior prudência, reflexão e maturidade e discernimento, já que muitos de vocês trazem uma tendência a lidar com uma situação que vai demandar isso de vocês, vai demandar um posicionamento sério e pode envolver aqui corte de certas pessoas, e para alguns de vocês pode até ser corte de pessoas em redes sociais, pode ser bloquear alguém, se distanciar completamente aqui de certas pessoas que podem não agregar muito na vida de vocês e que poderiam até ser má influência. Também vejo algo relacionado a conteúdo que vocês podem consumir durante esse mês, de vocês também serem convidados a reavaliar o que vocês estarão consumindo nas redes sociais, também o tempo que vocês estarão investindo nisso. Mas o principal que pode mudar o seu destino é essa postura mais ponderada, mas a buscar que agir de uma forma mais sábia em relação às conexões e em relação à sua própria vida. Perceba algo importante.
O mês é o mesmo. O encontro entre a morte e o imperador está ativo para todos. O que muda não é o arquétipo, é a postura. Algumas pessoas atravessam esse tipo de ciclo com consciência e constroem algo mais verdadeiro depois. Outras tentam manter o antigo funcionando e acabam prolongando processos que já chegaram ao limite. E outras percebem que chegou a hora de ajustar profundamente a própria direção. Nenhuma dessas experiências é um erro, mas cada uma delas produz um caminho completamente diferente. Se você reconhece que está em um ponto de virada, um daqueles momentos em que pequenas decisões alteram toda a linha do tempo, existe um processo que trabalha exatamente com esse tipo de transição. O processo Limen, um período de 3 meses de regência consciente, não para prever o futuro, mas para observar ciclos, decisões e movimentos enquanto eles ainda estão em formação. 3 meses para ajustar postura, direção e escolhas a partir de camadas que normalmente permanecem invisíveis. Se esse momento ressoa com o que você está vivendo, você encontra mais informações na descrição do vídeo. Quando um ciclo se encerra, não é o fim do caminho. É apenas um momento em que a verdade pede passagem.